nosso próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo ao programa Em Discussão Especial. Hoje vamos falar do dia 28 de outubro, que é o dia do funcionalismo público. Vamos falar dos funcionários públicos hoje aqui neste programa Em Discussão. Para isso eu recebo aqui nos estúdios da TV Alesp o Dr. Álvaro Gandim, que é presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, e a doutora Ângela Rúbia, que é médica, cardiologista e funcionária pública aí há muitos anos. Nós vamos contar essa história no programa Em Discussão de hoje. Começando, quais os avanços que os funcionários públicos têm tido nos últimos anos, na sua visão, doutor Álvaro? Infelizmente, eu não vou dizer que nós tivemos avanços, pelo contrário, nós tivemos retrocessos no serviço público. A partir do momento que o serviço público ele não desenvolve muito a progressão nem linear, nem de maneira nenhuma, nem na linear e muito menos no sentido de progressão do funcionamento melhor e de aproveitar melhor os atos do professor. Então, essa avaliação do trabalho do servidor público é algo muito, muito discreto, muito coisa assim, e que não reverte isso em um benefício maior, principalmente nos seus honorários. Agora, o senhor teria números, por exemplo, quantos funcionários públicos nós temos no Estado de São Paulo? Nós temos no Estado de São Paulo em torno de 1.250.000 servidores públicos, entre estaduais, municipais e federais alocados no Estado de São Paulo. E filiados à associação? A associação nós temos em torno de 255.000 associados, levando em conta que cada um, a gente põe uma média mais ou menos de 3 a 4 pessoas, você vê que nós temos como sócios nossos ou associados nossos em torno de quase 1 milhão. Legal, durante o programa vamos falar um pouquinho mais da associação, mas eu quero saudar a doutora Ângela Rúbia e perguntar, doutora, a senhora me explicava quase 40 anos aí no funcionalismo público, conta um pouco dessa experiência. Obrigada, Guga. Eu também gostaria de agradecer à FEPESP, que é a Associação do Funcionário Público do Estado de São Paulo, e ao seu presidente, o doutor Álvaro Gandim, por estar homenageando todos os servidores públicos do Estado de São Paulo no seu dia. A minha experiência como servidora pública, ela sempre foi muito gratificante, porque eu sempre trabalhei no nível de excelência, que é o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Eu iniciei como cardiologista em 81, eu fiz a minha formação toda lá, e há 39 anos que eu sou cardiologista de lá. Eu sou a chefe coordenadora da reabilitação cardiovascular, quer dizer, eu reabilito os cardiopatas graves para que eles possam retomar o seu lugar na sociedade o mais normal possível. Então, eu trabalho com uma população de pacientes que não tem indicação nenhuma de cirurgia, de intervenção coronária percutânea com colocação de stent, devido à gravidade. Eles estão muito graves. Eles não são septagenários nem octogenários. São pacientes jovens que estão em lista de espera de transplante. E por meio do nosso trabalho, que é um trabalho multidisciplinar, onde se otimiza a medicação, onde se trata os fatores de risco e onde se faz o treinamento, e a base do treinamento é essencial para que muitas vezes a gente tire esses pacientes de lista de espera de transplante. Quer dizer, o meu setor, o meu departamento é o departamento da alegria. Eu devolvo o pai de uma família para a família de uma maneira mais alegre, quase sempre. Agora, doutor Álvaro, é importante então até eu formular de uma outra maneira quais as necessidades, na sua visão, que o servidor público tem hoje aí para cada vez mais estar mais satisfeito no trabalho? O servidor público, lógico, ele tem uma expectativa, tem sempre uma expectativa de progressão, de melhora, Melhora do local que ele trabalha, melhora das condições de trabalho dele, tá? Em contrapartida, quando a doutora fala que ela sempre trabalhou num nível de excelência, infelizmente a rede pública, de uma maneira geral, ela não tem essa qualidade assim de excelência. Então, de muitas cidades e muitos locais
locais, realmente se trabalha dentro do limite, colocando-se em risco tanto o exercício da profissão daquele que trabalha lá, assim como também daqueles que procuram o serviço, exatamente pelas deficiências até das instalações, a deficiência muitas vezes de material apropriado para ele exercer as atividades. Por exemplo, num ambulatório médico, não basta ter o médico, ter o paciente, por maior que seja a boa vontade do profissional, ele ter uma retaguarda, que ele tenha exercício, que ele possa, dentro do exercício das suas atividades, ele ter uma retaguarda de um serviço de laboratório e de imagens que possa atendê-lo o mais breve possível, mais rapidamente, até para ele poder dar uma resolutividade. Cerca de 70% dos casos que procuram uma unidade de saúde, se houver essas condições mínimas do exercício da profissão, é lógico, esse caso vai ser resolvido no local, não vai precisar ser encaminhado para um local secundário, que é um serviço de especialidade, ou mesmo para um serviço terciário, que seria, no caso, uma internação. Então, infelizmente, essa necessidade é muito premente, e em todos os setores, porque se você vai para a educação, também a gente vê o professor trabalhando com condições completamente não dizeria que são imorais, mas são impróprias para que ele possa realmente transmitir educação àquelas crianças, para educar e criar cidadãos realmente, e não vândalos, como estamos vendo aí todos os dias nas nossas escolas, tanto por falta de uma família que não dê um amparo correto, e a escola de não poder oferecer e não ter aquilo que realmente aquele aluno ou aquela professora precisaria para exercer as suas atividades. Assim como também os policiais, eles vão para a rua trabalhando, quando ele sai de casa de manhã cedo, ele não sabe se ele vai voltar vivo para casa, se os filhos deles vão encontrá-lo de noite em casa, ou se ele vai chorar o pai que se foi na rua. Por quê? Porque ele está trabalhando completamente desprovido das maiores seguranças. Segurança para exercer a sua atividade, segurança de dar à família dele condições de vida, um salário mais decente no dia a dia de suas atividades. Agora, o senhor acha que a maior carência do servidor público hoje no estado de São Paulo é valorização do salário, valorização das condições de trabalho, ou então o aumento da quantidade de servidores para que o trabalho flua de uma maneira melhor? Qual dessas três situações o senhor acha que é mais carente no serviço público hoje? As três coisas são importantes. Eu acho que se você valorizar o servidor, dando-lhe uma progressão, se ele entra hoje como um escriturário, que ele possa galgar um dia a ser até diretor, chefe de uma seção de setor, ajudá-lo a ter uma formação especial, colaborar para que ele progrida tanto profissionalmente como educacionalmente naquilo que ele precisa para exercer as suas atividades. O salário faz parte do dia a dia para que ele possa viver condizentemente e de acordo com o que exija o mínimo necessário para ele oferecer a ele e aos seus familiares aquilo que precisa. E de outro lado, exatamente todos esses processos que a gente fala de segurança. Eu acho que se tudo isso contribuir, a gente vai melhorar muito. De outro lado, também existe falta, como você perguntou, existe falta também de servidor em muitos setores. Nós sabemos que a Polícia Militar, por mais que se fale e se pregue algo diferente, a gente sabe perfeitamente que eles sofrem de uma carência. O serviço de saúde também. Por isso que a gente, em todos os setores, porque exatamente o salário não é condizente. E outra coisa, as pessoas viram e falam assim, o salário não é condizente, obriga que esse indivíduo, ele trabalhe no serviço público num período e no outro período ele procure um serviço privado para colaborar nos seus orçamentos, no seu dia a dia. Com isso, logicamente, ele está estafado, ele não tem um descanso merecido para ele poder exercer aquelas atividades. O que acontece? No fim, ele não vai prestar o serviço de acordo. A gente, na saúde, nós brigamos para que tenhamos o médico do Estado, né? É um projeto de lei que já foi aprovado em todas as comissões, tanto na Câmara quanto no Senado, é um projeto do ex-senador e atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e essa seria o médico do Estado, seria, assim como o médico do Estado, as outras funções de Estado. Nós temos o advogado do Estado, que é o promotor, que é o desembargador, e nós precisamos ter isso para que a gente possa alocar, que ofereça com eles, mas juntamente com o salário, juntamente com essa condição
condição mínima, que ele possa ter um local de trabalho condigno e condizente. E a gente sabe que muitas vezes os políticos, de uma maneira geral, principalmente nas cidades pequenas, eles não têm grandes interesses, eles acham mais fácil comprar um caminhão, comprar um ônibus, desculpa, e transportar esses pacientes, jogar na porta de um hospital aqui em São Paulo, jogar nas portas dos hospitais nas cidades onde nós temos principalmente hospital e escola, que logicamente ninguém pode negar o direito de atendimento àquilo ali, mas dá uma sobrecarga e no fim não dá a qualidade que poderia dar e a ciência não pode expor tudo aquilo que ele tem. E a ciência é cara, a ciência médica, a ciência da saúde é muito cara. Agora, doutora, a senhora nesses 39 anos aí de serviço público, de Instituto Dante Pazanese, qual foi sua maior alegria ao ser servidora pública? Olha, eu entrei no Dante na época que o Adíbio Jatene era o diretor. E ele sempre pregou o seguinte, que o médico ele tem que curar. Quando ele não consegue curar, ele tem que acolher, que consolar. Mas o médico tem que ser especialista em gente, em saber tratar. A minha maior experiência foi um paciente de Salvador, jovem, que tinha nascido com a cardiopatia congênita grave, que estava aguardando na lista de espera de transplante. E eu me apeguei a esse paciente, porque ele fez reabilitação com a gente antes de chegar a um ponto que ele tinha que ser transplantado. Eu fui visitá-lo. E ele perguntou para mim se, quando ele tivesse filho, se ele podia passar a doença para o filho. Ele nunca tinha namorado, ele nunca tinha tido nenhum relacionamento e tinha muita fé, tinha muita esperança que chegasse a ter um filho e estava preocupado em esse filho ter ou não. Então, tudo para mim é ligado ao otimismo, à fé, que vai melhorar, e a gente tem que fazer por onde. Concordo plenamente com tudo o que o doutor Álvaro falou, ele foi e é, porque a gente não deixa de ser, o importante é ser um grande pneumologista, um grande administrador hoje, mas o que nos promove, o que nos faz ir para frente é a fé. A gente tem que acreditar, e cada um tem que fazer a sua missão da melhor maneira possível. Agora, voltando ainda, pegando nesse assunto, nos seus 39 anos de serviço público, qual foi a maior dificuldade que a senhora enfrentou no exercício da profissão, a maior tristeza, aquilo que a senhora falou, poxa, eu queria ter feito diferente? Eu sempre digo para minha filha, que eu tenho uma filha única, e para o meu marido, que eu sou muito intuitiva. E, às vezes, eu vou passar visita na UTI, eu tenho vontade de dar um abraço nas pessoas. E quando eu tenho vontade de dar um abraço nas pessoas, geralmente essas pessoas se vão. Eu não sei o que é isso. Eu fico até com medo, eu estou me despedindo, mas eu faço isso. Exato. Né? Então, é um paciente muito agradável, muito culto, que sempre tem uma história alegre para contar. Eu nunca vi tristeza. E eu tive esse pressentimento, e quando eu voltei no outro dia, o leito da enfermaria, né, da UTI estava vazio. Ele tinha sido. A gente se apega. Como eu me apego assim, eu lido com muitos residentes, eu gosto dos residentes. E por mim passam R5, porque para você fazer hoje cardiologia, você tem que fazer 2 anos de clínica médica e 3 anos de cardiologia, porque a minha área é que pega os doentes mais graves, reabilita cardíaco grave para retomar o seu lugar o mais normal possível à sociedade. E eles têm que saberem lidar, porque o trabalho que a gente faz é bem específico. São pessoas que têm sarcopenia e as pessoas estão envelhecendo com a tecnologia avançada. Estão ficando velhos. Eu tenho um nonagenário, paciente com quase 100 anos. Idosos, né? E só pela idade você atrofia tudo. Você tem sarcopenia, atrofia de músculo, osteopenia, os ossos quebram, os dentes caem, o cabelo fica branco, a pele fica enrugada. E a gente tem que atuar nessa área, entendeu? A gente tem que dar o treinamento específico para evitar a atrofia daquele músculo, para sustentar a articulação,
para que ele levante do sofá, ele levante de uma cadeira, para que ele tenha uma alimentação saudável de acordo de acordo com a faixa etária, para eles poderem curtir os netos, curtir a vida e chegue aos 100 anos com dignidade. Exato. Agora, doutora, vamos conversar um pouco sobre a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. O senhor me falava aí que cerca de 250 mil associados, né? Quais os serviços que vocês prestam para o associado de vocês? Então, nós temos o princípio básico nosso dentro do associativismo e dentro das unidades de lazer. Nós temos hoje em funcionamento 18 unidades de lazer distribuídas em várias cidades do estado de São Paulo e devemos ter até meados do mês de dezembro, nós devemos ter mais 3 unidades, duas novas e uma completamente recuperada e ampliada, no sentido de oferecer mais leitos e mais vagas para os nossos associados poderem usufruir dentro do nosso programa de estabelecer, de oferecer essas acomodações num preço razoável, que inclui todas as refeições e tem todo tipo de lazer e de distração dentro dessas unidades. Fora isso, logicamente, nós oferecemos, hoje nós temos nas nossas unidades vários serviços como academia de ginástica, pilates, salões de beleza, todos com preços extremamente razoáveis, convênios com escolas de língua. Nós acabamos de firmar um convênio com uma empresa internacional que tem contrato com todas as unidades de academias de ginástica pelo país, assim como até fora do país, inclusive na Flórida e aqui na Argentina, tudo, que é a Gympass. E essa clínica, essa empresa, né, ela oferece, além de academia de ginástica, natação, fisioterapia, estética, drenagem, a parte de futebol, basquete, natação, enfim, todos os tipos de atividades físicas, no sentido exatamente de oferecer aos nossos associados condições deles prevenir a sua saúde, cuidar da sua saúde, que a gente sabe perfeitamente que a gente tem condições de hoje, mais do que nunca, de ter uma sobrevivência por muitos mais anos. Mas para a gente ter isso, nós temos que fazer alguma coisa que possa nos prevenir, que possa nos ajudar. E os exercícios físicos e essas atividades, logicamente, então, nós estamos tentando incluir nos nossos benefícios, vamos chamar, dos associados, para que eles possam utilizar isso. E são preços extremamente baratos, você vê bem, ele pode começar a fazer uma academia, escolhendo de acordo com a sua região, com a sua cidade, por R$ 29,90 por mês. Então, é um preço bem acessível e se ele pensar naquilo que ele contribui hoje pela mensalidade, que é de R$ 33,50, ele vai passar janeiro para R$ 35, baseado no IPCA de julho. Então você vê que é uma coisa assim, só essa mensalidade, mais isso se ele, a esposa, os filhos forem fazer, para ver os benefícios. Fora isso, nós acabamos de assinar também com o Doutor APP, que é um programa da Associação Paulista de Medicina, né, no setor de oferecer colegas na área médica, serviços na área médica que possam oferecer consultas dentro da tabela da AMB, que vai preservar em torno de R$ 109,00, e ele vai escolher tudo através do seu celular, ele marca a consulta, ele resolve todos os seus problemas de saúde, de consulta, agenda, horário, tudo direitinho, passa o seu cartão de crédito, que vai ser só debitado após ele fazer a consulta, assim como também os exames complementares que o médico peça, ele também vai ter o benefício de usar o mesmo procedimento com exames laboratoriais, radiológicos. E se precisar de internação, nós desenvolvemos um outro contrato, que é um seguro, que ele também paga um preço bem razoável por mês, que também chega em torno de R$ 30,00, mais ou menos, em que ele contrata ou por um valor X, por até 10 dias de internação hospitalar ou por 5 dias de internação hospitalar, enfim, ele faz o contrato. Então, a gente está tentando fazer mais ou menos um kit saúde. Eu vou oferecer ginástica, eu vou oferecer recuperação física, tudo dentro desse contrato que a gente fez
com essa empresa de procedimentos de ginástica e de modelação, e do lado de cá esses exames, esses procedimentos, e do outro lado os seguros. E fora isso, né, nós temos, eu falei, no setor de educação, nós temos cursos de língua, nós temos curso de balé, curso de dança, você está entendendo? Então, nós temos uma série de outras atividades educacionais. E isso se estende não só à capital, mas hoje também a gente estende isso às nossas 14 unidades administrativas que nós temos no estado, onde os escritórios, que realmente são unidades praticamente de convivência, onde o associado e os seus familiares diretos, né, entre pai, mãe, sogro e sogra, filho, filha, eles possam usufruir daqueles benefícios ali ou daquele serviço, sempre num custo bem aquém daquilo que o mercado oferece. Então, a gente procura cada dia mais e todos os dias ampliar esse tipo de prestação de serviço. Com esses hotéis novos, nós também temos outras atividades que ele, dentro de cada um deles, vai oferecer a mais também para os nossos associados. Agora é importante até esclarecer para o telespectador da TV Alesp, também da Rede Alesp, o servidor público que quer se filiar à associação, como é que ele faz? Então, o servidor público, ele pode entrar através da internet, ele procurar a própria nossa associação através da internet, e ali ele pode fazer o seu cadastro tudo direitinho, e ele vai preencher todos aqueles, ou vai ser procurado através desse cadastro depois por um corretor, que vai dar o restante dos encaminhamentos, e isso é um procedimento extremamente rápido, um procedimento extremamente ligeiro, e que ele possa, lógico, imediatamente é passado aquilo ali, feito aquela papelada, encaminhado tudo através do corretor de venda dos títulos, eles logo vai ter direito e, lógico, já passa a ser usar a todos esses serviços de todas as nossas unidades. Agora, doutor Álvaro, o senhor, médico pneumologista, né? Como o senhor ingressou no serviço público? Eu ingressei através de concurso público em 1977, né? Assumi precisamente na unidade de saúde lá da região de Ribeirão Preto, assumi em 17 de julho de 1977, portanto eu trabalhei no serviço público até o dia 30 de novembro de 2018, aí eu me aposentei. Fui eleito para São Paulo, aqui em São Paulo no dia 29, no dia 30 eu voltei lá e me desliguei pedi a banca, já tinha tempo para aposentar, estava só esperando um complemento de legislação por causa das mudanças de lei que tiveram aí nos últimos anos, e entrei com os pedidos de aposentadoria, e aí logo depois a gente em janeiro assumiu aqui, mudamos, fechei meu consultório em Ribeirão Preto. Hoje o senhor já não exerce mais a medicina. Infelizmente não dá. De vez em quando alguém sobe na minha sala lá, vira e fala assim, eu estou com tosse faz tantos dias, etc. O que eu tomo? Então, pera um pouquinho, vamos examinar, vamos dar uma examinada. A malinha, o estetoscópio, tudo dentro da minha sala, lá no meu armário. Abro, peço, vou lá, vou examinar. Tem lá ainda umas folhas de receituário meu. Faço a receita, prescrevo, porque continuo sendo médico, recolhendo as obrigações legais com relação ao Conselho Regional de Medicina, ligado à Sociedade Brasileira e à Sociedade Paulista de Pneumologia. Então, a gente, infelizmente, não desliga. No fim, é o tal negócio, a gente faz isso porque gosta. Eu entrei no serviço público e exerci a minha medicina da melhor maneira que eu podia fazer, com muito gosto. O senhor acha que tem que ter vocação para ser servidor público? Eu acho que o indivíduo, tudo o que ele tem que fazer na vida, ele tem que ter vocação, certo? Ele, para ser médico, ele tem que ter vocação, para ele ser advogado, para ele ser professor, para ele ser policial, para ele ser um jornalista como você. Não adianta você, não, eu vou te colocar você como médico, o papai e a mamãe. Eu tive 2 colegas da minha turma de faculdade que me marcaram muito. Eles eram muito meus amigos, mas eu sabia que eles estavam fazendo medicina porque o papai queria. Eram filhos de gente muito bem abastada. Um era o rei do algodão, lá de Santa Helena de Goiás, e o outro pai era dono de não sei quantos de arroz em Anápolis e produzia, tinha máquina, tinha tudo, cada um tinha seu carrão naquela época, você imagina, de estudante ter um Dodge Dart XRT com aquele luxo todinho. O dia que ele se formou, tal, ele chegou, acabamos de entregar o nosso diploma, todo mundo ali se congraçando, ele chegou com o diploma, um deles chegou, o pai estava ali presente, pai, está aqui, você queria que eu fosse médico, está aqui. Nunca pôs mais uma mão com relação à medicina.
Ele fez a medicina porque o pai queria, fez aquele gosto do pai, mas nunca exerceu. E eu acho que isso é muito triste, porque não era aquilo que ele queria, né? Não era aquilo que ele gostava, né? Então eu acho que a gente tem que procurar e fazer realmente o que gosta. E esse gostar torna-se uma vocação muito importante para poder exercer de acordo e de amor ao próximo, porque se você não fizer tudo que você fizer, tem que ter amor. Ela falou do paciente do leito. O meu negócio era ver, hoje eu ia receber num consultório, até pouco tempo, os netos daqueles que foram meus pacientes lá atrás com problema respiratório, porque infelizmente a maior parte é congênito, ou melhor, é hereditário. O asmático lá atrás geralmente vai passar para o filho, para o neto, e de abacuado. E ele trazia, meu neto aqui, o senhor tratou bem de mim, melhorei bastante e tal, meu neto está aqui, o senhor pode ver? Eu falei, mas eu não estou me tratando de criança. Não, mas o senhor vê, por favor, me vê. E assim por diante. Isso era um prazer, isso é um prazer muito grande. E triste realmente quando a gente via um paciente, principalmente eu tive um paciente jovem que teve esclerose lateral amiotrófica e eu acompanhava ele. E aí ele estava no hospital, estava até razoavelmente bem, ele tinha 42 ou 43 anos na época, mas ele estava muito mal da ELA, né? Então tivemos que internar. Aí quando eu chego no quarto, ele está entrando, tinha insistido numa coisa que ele não poderia fazer, que era comer um sanduíche com a volúpia que ele estava com vontade, e ele se engasgou, daí desencadeou um quadro de insuficiência respiratória. A gente pus ele me pedi a maca, levei para entubar, foi anestesista, me ajudou, falei, vamos lá, vamos tentar. O desespero dele, a loucura, o pavor dele de ver a morte na frente dele, e a gente não consegui resolver porque ele faleceu. Aquilo foi um quadro que me chocou e machucou muito, porque você vendo a pessoa morrer por falta de ar, eu acho que não tem coisa pior. Assim como a gente quando fala do tabagista, não existe coisa pior, eu insisto com as pessoas, e eu aproveito sempre as datas que tem Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, Dia Mundial contra o Cigarro, todas essas datas para insistir, tanto com os nossos colaboradores lá dentro da associação, eu fiz até palestra com eles, como eu ia às escolas, eu fazia sempre um bate-papo com eles, levando slide, levando filminhos, levando panfleto, levando coisas no sentido de mostrar todos os riscos que o tabaco, infelizmente, oferece à pessoa. Mas a gente sabe que nada disso foi perdido. Doutor Álvaro, doutora Ângela, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa, que hoje falou do Dia do Funcionário Público. O primeiro Dia do Funcionário Público foi no dia 28 de outubro de 1939, portanto, há 80 anos atrás. Eu quero que vocês deixem as suas considerações finais, mas principalmente, qual o desafio que o servidor público tem nesses novos tempos? Primeiro com a doutora Ângela. Olha, Guga, eu acho que para ser servidor público, tem que ser especialista em gente, porque o servidor público ele atua em diferentes áreas de trabalho. Ele vai atuar na educação, na saúde, na segurança, enfim, em qualquer trabalho ele tem que ter muita dedicação, muito amor e muita competência e pulso firme para saber lidar com o público, senão não vai. Sem Ok? dúvida. E o que eu deixaria aqui, assim, é parabenizar. Eu sou servidora pública, eu sou sócia da AFEPESP. Obrigado. E eu gostei muito de tudo que o senhor abordou aqui. Eu estou feliz mesmo, porque eu sou uma pessoa muito idealista e quero que funcione da melhor maneira possível e quero que chegue sócios e sócios e sócios para a FEPESP, porque realmente ela funciona. Ela realmente funciona. Que bom. Doutora, obrigado. Doutor Álvaro, suas considerações finais. Então, é lógico, mais do que agradecer o espaço, e hoje a gente tem que agradecer de falar do servidor público, tá? Que é uma espécie, eu diria, quase que em extinção dentro das visões governamentais que a gente está vindo. Mas não existe serviço público sem o servidor. E é aquilo que eu sempre falo, os governos passam, o servidor permanece. Então, eu acho que isso é extremamente importante a gente sempre alertar disso. Lembrando que servidor é todo aquele que
que presta um serviço. E esse servidor público é aquele que presta serviço à população. É na porta de uma unidade de saúde, é numa escola, é numa delegacia, é no carro de bombeiro, é no guarda no trânsito da cidade, é no guarda da rodovia, enfim, é na Secretaria da Fazenda, por mais que as pessoas às vezes se relutam, porque é ali que ela vai deixar uma parte do seu salário, dos seus vencimentos, mas tudo isso faz parte de um contexto para manter uma estrutura geral. Eu acho que o que a gente precisa exatamente é o servidor ser valorizado por aqueles que nos governam e valorizado e reconhecido pelo público. Infelizmente, nós fomos muito, e nos últimos anos, desde o tempo da caça aos marajás, né? Não vamos nem mencionar quem desenvolveu esse termo, né? Mas o caça aos marajás desenvolveu uma campanha contra o servidor público, no sentido que o do servidor público era algo que sempre estava, não estava realmente exercendo as suas atividades, o que não é verdade. Quando pega fogo, quando acontece algo importante, quem está lá é um servidor público, é um bombeiro que está ali. E assim por diante, eu acho que nós todos, quando você precisa de uma vacinação, nós precisamos imunizar um público, quem é que está? É o servidor público de uma unidade de saúde, é uma enfermeira, é uma técnica de enfermagem, é o recepcionista que está fazendo seu cartão de saúde para que você possa estar em dia. E assim por diante em todos os serviços. Enfim, não vamos dizer, nós agradecemos o espaço e queremos que o governo e que todos reconheçam que é importante o serviço público e o servidor está ali para ajudar o cidadão. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutora. Este foi o programa Em Discussão Especial. Nós falamos do dia 28 de outubro, que é o Dia do Servidor Público. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Valeu! Participação.